A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo e vamos nós aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 4, nós vamos falar um pouquinho sobre a viagem de Paulo em direção a Chipre, a famosa e conhecida primeira viagem missionária de Paulo. O texto de referência, bem conhecido, Atos 13, verso 3 ao 5, diz: Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. A importância, de você estar jejuando e orando, porque nós estamos fazendo um trabalho espiritual. Nós vamos nos envolver emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Será um trabalho que vai gerar desgaste em várias áreas na nossa vida, mas é um trabalho suprassumamente espiritual também. Então nós precisamos orar e jejuar para que o Espírito Santo possa dar essa direção. Foi justamente isso que eles fizeram aqui. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Outra coisa que a gente aprende aqui com a leitura desse texto é que quando o Espírito Santo é buscado, quando ele é invocado, quando ele é chamado, quando busca-se a sua direção, ele dá essa direção. Então ele deu a direção e o local, o endereço para onde iam, quem ia nessa primeira viagem, quem são as pessoas, para onde eles iriam, tudo foi direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Esse aqui é o João Marcos, aquele também que Deus vai usar para escrever o Evangelho segundo Marcos. São apenas algumas informações já no texto de referência. Nós temos aqui a nossa introdução que diz: a primeira viagem missionária de Paulo foi guiada por Deus. Ou seja, está vendo lá? Eles oraram e jejuaram e o Espírito Santo os guiou. Foi guiada por Deus. O que fez com que ele alcançasse grandes frutos e conversões, fazendo que o Concílio de Jerusalém se reunisse para avaliar a situação. Então eles vão trazer grandes frutos a tal ponto, vão ser tantas conversões que eles vão ter que reunir os apóstolos para tomar algumas decisões que vão balizar, que vão servir também de um divisor de águas que chegou até os nossos dias. Então, se tem gente que traz alguns costumes que lá no primeiro século, no primeiro concílio, que foi esse concílio de Jerusalém, já tomaram essas decisões, e tem gente querendo ressuscitar algumas práticas hoje, então basta que a gente olhe as escrituras e perceba que se Deus permite eles fazerem essa viagem para depois esse concílio existir, para que fossem tomadas algumas decisões, inclusive os apóstolos ainda em vida, foi para que nós hoje tivéssemos certeza da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, fazendo com que o Concílio de Jerusalém se reunisse para avaliar a situação. E aí nós temos o tópico primeiro, enviados pelo Espírito Santo. Então a ênfase aqui é pelo Espírito Santo. São decisões que eles oraram, jejuaram, impor as mãos, enviaram os missionários. Obviamente que eles não enviaram qualquer pessoa. A gente vai ver aqui que Paulo e Barnabé são pessoas extremamente gabaritadas. Mas, obviamente, quem vai fazer a seleção não é só os homens, pelas qualificações daqueles que estão sendo enviados, mas, acima de tudo e principalmente, o Espírito Santo. Na igreja de Antioquia, o Espírito Santo, aí eu destaquei essa expressão, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, por divina revelação, direcionou os apóstolos Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então, o primeiro destaque dessa lição é que eles foram enviados pelo Espírito Santo. A primeira coisa que a gente aprende, então, nesse primeiro tópico é orientação divina, a importância da nossa vida ser pautada pela orientação divina. Os dons espirituais eram inerentes à igreja primitiva, e em Antioquia havia profetas e doutores. Então, os dons espirituais, ainda Paulo não havia escrito sobre eles. Paulo foi aquele que vai falar bastante sobre o assunto, deixar bastante material para nós sobre esse assunto em Romanos, em Coríntios, em Efésios e várias outras epístolas. Paulo vai deixar uma gama de escrituras
falando a respeito dos dons. Mas nessa época aqui não tinha nada escrito a respeito dos dons, mas eles já viviam e experimentavam a presença dos dons espirituais. Através de uma revelação, Paulo e Barnabé foram separados para o campo missionário. É importante também destacar aqui, irmãos, só a título de informação, que existem algumas igrejas históricas, não vou dizer nomes aqui, mas existem algumas igrejas históricas que dizem que esses dons aqui usados na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, foi apenas usado para esta igreja. Eles creem que houve esses dons, que houveram essas manifestações de Deus, do Espírito Santo, mas apenas para essa igreja, pontualmente, para que ela fosse essa igreja que alavancasse o mundo da época, né? A mensagem do evangelho se espalhasse para todas as nações de então conhecidas. E de fato isso aconteceu, o evangelho se espalhou de uma maneira muito grande. Só que nós, os pentecostais, aqueles que creem na atualidade dos dons, nós não somos cessacionistas. Os cessacionistas são aqueles que creem que os dons cessaram. Nós não somos dessa corrente teológica, nós somos pentecostais, nós somos aqueles que creem na atualidade dos dons, ok? A gente faz uso dos dons espirituais, aqueles que exageram desses usos, fazem coisas que extrapolam, né, aquilo, até mesmo os escritos, né, são extrapolados, a gente não encontra respaldo nas escrituras para algumas manifestações, mas também não é por causa dos exageros de alguém ou de alguns que a gente não vai deixar de usar um dom espiritual deixado por Deus, tá? A orientação divina é essencial na vida do cristão. Nenhum crente deveria tomar qualquer tipo de decisão sem a direção de Deus. E aí aqui a gente está falando de uma direção específica da obra missionária. Mas essa orientação de Deus implica também em todas as áreas, porque Deus ele não está preocupado apenas comigo, com a minha pessoa enquanto pastor. A preocupação de Deus, ela não se restringe à minha função eclesiástica como pastor. Os cuidados de Deus e a direção que Deus quer ter na minha vida, ela diz respeito a eu como pastor, como um funcionário da minha empresa, alguém que tem pai, que tem mãe, que é pai, que é tio, que é avô, alguém que tem uma família para zelar, alguém que tem vizinho, alguém que se relaciona nas redes sociais. Deus quer estar em todas as áreas da nossa vida, da minha vida, envolvido e sendo buscado e dando essa orientação a nós. É importante ressaltar isso. Aqui eles vão buscar o Espírito Santo, a lição está batendo nessa tecla da direção para a obra missionária, mas em todas as áreas da vida, Deus deve ser a orientação que nós vamos buscar para tudo. E Ele ama isso, irmãos. Deus, como um pai amoroso, Ele quer dar direção aos seus filhos. Muitos iniciam namoros, mudam de igrejas, de emprego, dentre outras decisões, e não consultam a Deus por meio da palavra, né? Na verdade, a gente não tem mais isso, né? Na minha época de jovem, ainda quando ainda era bem lá atrás, a gente ainda tinha esse bom hábito, né, de orar antes de procurar uma pessoa para namorar. Aí a gente achava essa pessoa, falava com essa pessoa e a gente tirava um período de oração para confirmar se Deus estava nesse negócio. Hoje em dia não, as pessoas se conhecem, acham uma, acham a outra bonita, se relacionam e daí vão tomar as decisões da sua vida. Mas é muito importante que a gente consulte a Deus antes, em todas as áreas. Como nós estamos falando de uma lição para jovens, esse é o tópico propício para você entrar sobre esse assunto, né, e orientar os jovens aí que em todas as áreas eles devem buscar orientação divina, até mesmo para um curso superior que vai fazer. A gente olha muito para o curso baseado no retorno financeiro. E a gente deveria, antes de olhar para o retorno financeiro, que é importante também, a gente olhar para aquilo que vai angariar frutos para a obra de Deus também. Dentro daquilo que é o meu jeito de ser, daquilo que eu gosto de fazer, mas também que vai gerar frutos para Deus e para a sua obra. Em qual profissão eu iria, Senhor? Qual é a porta que o Senhor quer me direcionar? Para a área médica, para a área de medicina? Ou o Senhor quer que eu seja uma pessoa que vai trabalhar na área social, no serviço público, na área privada, vou abrir um negócio, uma empresa? O que o Senhor quer que eu faça
Baseado nisso, Senhor, qual é o curso, qual é a profissão, qual é o ramo, qual é a pessoa que eu vou me relacionar? O Senhor com certeza vai dar direção, porque aqui está alguém que foi completamente dirigido pelo Espírito Santo no trabalho que eu estou atualmente. Essa porta foi o Senhor que me abriu, eu tenho certeza que Ele foi que me abriu. Eu pedi muito essa porta para Deus. Hoje, ministerialmente, pastoreando a igreja, desde o começo, eu sempre falava para Deus, se for a tua vontade, Senhor, abre portas para mim agora que vão me preparar, me jogar para frente, me projetar, para quando essa porta se abrir, eu esteja preparado. Em todas as áreas que eu busquei ao Senhor, o Senhor me direcionou e me abriu as portas. Então, use esse tópico para dar essas dicas aí para os jovens, a importância de buscar a Deus. Eles ainda estão olhando para um futuro que ainda está tão longe, mas diga para eles, o futuro pode ser muito promissor, ou então ele pode ser muito complexo se a gente não buscar a orientação de Deus. O nosso Deus é o mesmo, ele falou no passado e fala até hoje. Cabe a nós estar sensíveis à sua voz. Eu volto a dizer, use esse tópico 1.1 para dar essas dicas aí para eles, dar exemplos para eles. Não sei se você conhece pessoas que buscou a Deus no seu namoro, noivado, casamento, para o emprego, para a profissão, para aquilo que ela faz para abrir uma empresa. Se essa pessoa fez isso e é um testemunho bom para você contar, conte bons testemunhos de pessoas que poderiam simplesmente ter tomado a decisão, mas decidiram tirar um tempo de oração e Deus dirigiu a vida delas. Glórias a Deus. E 1.2, Paulo, Barnabé e João Marcos na missão. Paulo e Barnabé foram separados da obra missionária e João Marcos se juntou à sua comissão. Atos 13:5. Então o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé e eles agregam João Marcos aí nessa viagem. A obra missionária é a representação do desígnio que Cristo deu à sua igreja, que é Marcos 16:15, né, aquele versículo famoso que diz, ide por todo mundo, né, pregue o evangelho a toda a criatura. Então eles estão cumprindo esse ide do Senhor. Embora é uma ordenança do Senhor, ide por todo mundo, pregue o evangelho, e Deus tem as pessoas que ele vai direcionar para missões específicas. Foi justamente o que aconteceu aqui. Todos nós temos que nos lançar à obra missionária, a obra de evangelização, evangelizar o nosso vizinho, evangelizar o nosso colega de trabalho, irmos às ruas, evangelizarmos no nosso bairro. Mas existem pessoas específicas para missões específicas também para todas essas áreas. Deus deve ser consultado e ele vai dar direção ao seu povo. Uma igreja saudável deve aspirar missões e evangelismo. É normal que uma igreja que está viva queira resgatar pessoas, porque essa é a essência da igreja de Cristo, é a busca por novas pessoas, é a busca por renovação, não no sentido só de trazer mais pessoas para o hall de membros, mas essa é a vida da igreja, é ir atrás dos perdidos e trazê-los para cá. Amém? Que essa seja a grande tônica da nossa igreja, e uma igreja saudável, uma igreja que vai se movimentar em direção aí à obra missionária e ao evangelismo. A igreja de Antioquia, cheia do Espírito Santo, obedeceu ao chamado de Deus e enviou 2 dos seus maiores líderes. Obviamente que Deus estava direcionando eles ali para essa obra, mas eles, se fossem dentro da direção que Deus está dando, também ter a sua participação, eles vão enviar aqueles que mais se qualificaram, aqueles que mais se aproximam do ideal daquela igreja, do propósito daquela igreja, que é alcançar pessoas para Cristo. Então, alguém que saiba falar, alguém que domine as escrituras, alguém que domine viagens. Aquela época para se viajar não é que nem hoje. Hoje a gente tem GPS, tem aeroporto, tem, enfim, rodoviária, tem ônibus, tem Uber, tem táxi, tem tudo para a gente viajar. Naquela época não era assim. Então eles tinham que conhecer as estradas, eles tinham que conhecer bem a geografia, os costumes de onde eles estavam indo, para que a partir daquele costume, a partir daquela cultura, daquele local, eles lançassem a base do evangelho, respeitando a cultura e aproveitando a cultura local para inserir o evangelho. Paulo era mestre em fazer isso, a gente vai ver isso aqui também um pouquinho nessa lição. Para a obra missionária é necessário que haja desprendimento, amor à obra e obediência
ao chamado. É saber que pode haver perseguições e rejeições, porém o mais importante é cumprir a grande comissão ordenada por Jesus. Ou seja, também nós aprendemos aqui com esse tópico, irmãos, que não é porque Deus deu a direção que você vai ser livre ou você vai escapar das dificuldades do caminho. Muitas vezes Deus direciona, Deus está no negócio, e porque a coisa não está dando certo, entre aspas, a coisa não está sendo um sucesso, entre aspas, a gente acredita que isso é falta de Deus no negócio, que Deus não está nesse negócio. Se Paulo e Barnabé, juntamente com João Marcos, tivessem olhado para as tribulações, para as adversidades que eles vão passar nessa viagem, com certeza eles teriam dito, não foi Deus que mandou a gente. Mas como eles estavam na direção de Deus, sabendo que estavam orientados por Deus, eles passaram por todas as dificuldades, sabendo que não é o fato de eu estar passando dificuldades que tirou a direção de Deus desse trabalho. Então, todo lugar nós vamos ter dificuldades, alguns mais, outros menos. Mas o fato é que a dificuldade não é a ausência da direção de Deus. Pelo contrário, muitas vezes, pela experiência que nós temos, muitas vezes a direção de Deus vai apontar dificuldades. É a forma que Deus pedagogicamente tem de provar o nosso coração, de nos alinhar à sua vontade, de fazer com que nós venhamos a buscá-lo, né? Porque nas facilidades a gente tem o costume de deixar de orar. Na facilidade, nas coisas fáceis, a gente deixa de buscar a Deus. É natural, gente, a gente é ser humano. A nossa facilidade é com essa terra. O nosso jeito é de lidar com as coisas dessa terra. Nós temos dificuldade de lidar com as coisas espirituais. Por isso, aqui e acolá, Deus vai apertar a gente para a gente se voltar para o mundo espiritual e buscar a sua face. Tópico de número 2, primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé se direcionaram à ilha de Chipre. Lá eles pregaram o evangelho nas sinagogas, ensinando que Jesus era o Cristo de Deus. Essa é a mensagem, né? Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor, Deus quer salvar os homens e para isso ele tem um plano, o plano de Deus se chama Jesus de Nazaré. 2.1, a conversão de um procônsul. Os missionários embarcaram em um navio em Seleucia e chegaram à ilha de Chipre, onde pregaram o evangelho em Salamina e cruzaram a ilha em direção de Pafos. Em Pafos encontraram Elimas, um judeu, falso profeta, cognominado de Barcejos, que estava junto ao procônsul Sérgio Paulo. O governador queria ouvir a palavra, mas Elimas, que era contrário aos apóstolos, não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Paulo repreendeu e pronunciou uma palavra de juízo contra ele, de modo a Elimas ficar temporariamente cego. Está registrado Atos 13:11. A primeira coisa que é registrada no texto é oposição. Então, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, estamos debaixo de uma direção de Deus e nós vamos encontrar oposição. Então, a oposição não é impedimento para a gente não fazer, é uma barreira que a gente tem que vencer dentro do momento. Qual foi a saída que Paulo ali, divinamente usado por Deus, ele vai fazer? Ele vai dar uma palavra dura e de juízo contra esse homem que vai fazer ele temporariamente ficar cego, para trazer um momento de juízo não só para esse homem que estava sendo a oposição, como para aqueles que estavam ouvindo também, perceberem que aquele momento era um momento especial e por causa da oposição daquele homem, Paulo teve que agir dessa forma também. Ao ver o sinal, olha só, ao ver o sinal, Sérgio Paulo creu na mensagem e se admirou com os ensinamentos sobre o Senhor Jesus. Então, a soma dos ensinos com esse sinal miraculoso, ó, deu certinho. E esse Sérgio Paulo, ele vai crer na mensagem do Evangelho. Ele vai ver que Paulo está pregando uma palavra e que alguém aqui se levanta contra essa palavra e que o Paulo, que é o mensageiro da palavra, além da palavra pregada, ele tem a autoridade espiritual. E essa autoridade faz com que Paulo lance uma palavra sobre esse homem, e essa palavra se cumpre na vida desse homem, ele fica temporariamente cego, e ele pode, assim, então, dar esse sinal a esse homem para que ele viesse a
se converter, um homem muito especial na sua região, bastante conhecido, que seria com certeza uma ponte, uma pessoa importante, um pilar ali para aquilo que Deus vai fazer naquela região. Ou seja, a gente não pode se levantar contra os desígnios de Deus. Deus queria urgentemente levantar pessoas naquelas regiões onde Paulo estava passando, e para isso ele vai usar o apóstolo Paulo de diversas maneiras. Algumas vezes ele vai ter que fugir, não vai acontecer nada com quem se levantou. Nesse caso, Paulo vai dirigir uma palavra dura e esse homem vai sofrer aqui as consequências. 2.2, a pregação paulina. Paulo tinha o costume de, quando chegava em uma nova cidade, ir às sinagogas e pregar aos judeus. Então ele, como ele entendia muito de judaísmo, de Antigo Testamento, de lei, de mandamentos, costumes judaicos, ele aproveitava-se desse domínio que ele tinha das Escrituras para, a partir do chão que ele já tinha, a partir da estrada que ele já tinha pavimentada, ele lançar os fundamentos da fé. Tinha muita oposição, tinha muita gente que rangia os dentes, mas tinha muita gente que, por causa da propriedade com que Paulo falava a respeito da lei, dos profetas, Abraão, da forma que ele citava Sara, citava Abraão, citava os personagens, digamos assim, do Antigo Testamento, o domínio que Paulo demonstrava das Escrituras faziam com que eles atentassem mais para o que Paulo estava falando. Ele fez isso quando, ao sair de Chipre, foi para Antioquia da Psídia. Essa era uma tática de evangelismo, pois utilizava o conhecimento prévio que os judeus tinham das Escrituras para apresentar Cristo. É o que eu acabei de falar. Naquela época ainda não existia o Novo Testamento, né, que é os escritos de Mateus a Apocalipse que nós temos hoje. Os judeus utilizavam somente o Antigo Testamento, que era os escritos antigos ali, que vai do Gênesis até Malaquias. Ainda que hoje o Antigo Testamento precisa ser aplicado e contextualizado para a mensagem cristã. Se não fizermos a ponte da Antiga Aliança para a Nova Aliança, a mensagem será apenas para os judeus, pois a mensagem do Evangelho completa a mensagem do Novo ou do Antigo Testamento. E aí, graças a Deus, irmãos, pela vida do apóstolo Paulo. Ele vai ser esse construtor dessa ponte entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Ele vai fazer muitos textos de Paulo, vão fazer com que a gente, lendo os escritos de Paulo, a gente faça essa união entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A sua forma de olhar para o Antigo Testamento e a sua forma de ser usado já no Novo Testamento, essa junção vai permitir com que tudo fique mais claro para nós, coisa que para eles não tinham em papel, escrito. Por isso que Paulo teve sucesso muito em muitos lugares onde ele passava, ele ganhava muita gente para o Evangelho, porque ele sabia fazer essa ligação. Os judeus estavam esperando o Messias, o Salvador, só que por interpretar errado a Antiga Aliança, eles estavam esperando um Messias com espada, com cavalos, com guerreiros, lutando contra Roma e destruindo com Roma. E Jesus veio como Salvador, como um homem humilde, cumprindo assim as Escrituras. E várias vezes Paulo vai apontar as Escrituras para mostrar que Jesus cumpriu as Escrituras sim. Eles não tinham aquilo que a gente tem hoje como os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles não tinham esses escritos ainda, não tinha sido escrito esses textos. Então, para que eles fizessem essa junção entre o que eles acreditavam como profecias a respeito do Messias e esse homem, Jesus, que apareceu e morreu e ninguém ouve falar mais dele, para que essa ligação fosse feita e conectada entre a Antiga Aliança e esses momentos atuais, foi necessário Deus levantar um homem fantástico como o apóstolo Paulo, para ele fazer essas interpretações, e a partir disso as pessoas falaram: uau, agora eu entendi, quero esse Jesus para a minha vida. Maravilha, né? Que Deus possa continuar levantando pessoas assim, que tenham essa sabedoria, irmãos. Eu fico impressionado com alguém que tem sabedoria para manipular as Escrituras, né? Para colocar tudo em pratos limpos e apresentar a palavra de Deus de maneira tão clara que as pessoas não têm outra saída a não ser entregar a sua vida para Jesus.
Tópico de número 3, o Concílio de Jerusalém. Agora, como consequência dessa mensagem, dessa ordenança e dessa orientação divina para que eles fossem pregar, a mensagem é pregada com sabedoria. Paulo tem essas habilidades. E agora eles vão alcançar um resultado. Muita gente vai se converter. Mas a palavra que Paulo está pregando, embora ele começa pelas sinagogas, através dos judeus, a mensagem de Paulo vai alcançar muita gente entre os gentios. E a conversão dos gentios vai gerar um grande debate na época, que vai ser preciso ser feito o primeiro concílio de Jerusalém. Com o retorno dos missionários a Antioquia, o concílio em Jerusalém determinaria se os gentios convertidos deveriam aderir aos costumes judaicos. 3.1 O testemunho a favor dos gentios. Em Jerusalém, Paulo e Barnabé recapitularam a forma como Deus salvou muitos gentios que não eram circuncidados por ocasião de sua viagem missionária. Era espantoso, porque um homem que nunca presenciou a cultura judaica, nunca viveu os costumes judaicos, talvez nunca foi num templo, talvez nunca nem mencionou o nome de Deus, o nome de Yahvé, o nome de Jeová. Essa pessoa nunca praticou nenhum ato, nenhum costume judaico. Ele ouve uma mensagem a respeito de uma salvação através de Jesus. Ele aceita essa palavra e é convertido à igreja. Para aqueles que estavam convertidos à igreja, mas passaram por todo esse processo judaico, para eles era difícil de aceitar isso. Por isso eles queriam fazer o seguinte: você pode até ficar com a fé cristã, mas você tem que passar por alguns pré-requisitos judaicos. Você tem que ser circuncidado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que abandonar esse costume, essas comidas. Então isso vai gerar uma certa controvérsia. Temos que, de fato, fazer os gentios praticarem esses costumes que eram nossos para eles serem salvos, ou só a mensagem do evangelho é suficiente para a salvação? Esse foi o grande dilema da época, porque uma vez que a gente adota os costumes para que a mensagem fosse aceita, a gente diminui a mensagem. Mas esta mensagem sendo aceita é autossuficiente para a salvação? Para nós hoje está claro, irmãos. É nítido. Foi tirado todo o véu da nossa mente. Hoje nós entendemos que só a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho é capaz de salvar. Mas nós estamos falando do primeiro século para homens que vinham de costumes judaicos, que se converteram à mensagem de Jesus e que achavam que, por causa que eles estavam com essa pavimentação, todas as pessoas que viriam ao evangelho e ao cristianismo de então, eles teriam que também passar por esses costumes. Não é fácil, mas Deus vai levantar esses homens aqui, os apóstolos, com sabedoria para tratarem esses assuntos. Pedro também testemunhou a conversão de Cornélio. Deus vai permitir que o Pedro, o apóstolo que vai ter uma palavra pesada entre os apóstolos, passe por essa experiência de Cornélio, para que ele testemunhe que, de fato, Paulo está pregando para os gentios e Deus quer salvar os gentios. Então, se Deus quer salvar os gentios, quem sou eu para ser o impedimento? Se Deus considera um gentio puro e limpo só com a mensagem do evangelho, como ele havia mostrado para Pedro, quem sou eu para decidir se isso é impuro, se é imundo? Não sou eu que vou decidir isso. Deus decidiu salvar os homens com apenas e simplesmente a mensagem do evangelho. E Tiago fez menção da profecia do profeta Amós. Muitos estudiosos afirmam que o Concílio de Jerusalém foi essencial para a identidade cristã, pois se fosse obrigatório por parte dos gentios a observação dos costumes judaicos, o cristianismo poderia se reduzir a mais uma das seitas judaicas do primeiro século. Seria uma seita judaica em que você tem que ir para o templo, você tem que ser circuncidado, você tem que oferecer os sacrifícios, você tem que oferecer o dízimo, você tem que guardar o sábado, você tem que guardar as leis, os mandamentos, você tem que fazer todos aqueles rituais e essa mensagem nova. Aí você acopla a mensagem nova, que no caso é a mensagem cristã, mais uma gama de costumes judaicos, juntou tudo isso, você é salvo. Faltou uma peça, você tem a mensagem, creu em Jesus, mas você não circuncidou, não guardou o sábado, não deixou de comer essas comidas contaminadas, não fez isso, não fez aquilo, você é uma pessoa que ainda não alcançou
a verdadeira conversão. E aí as pessoas seriam julgadas não pela sua fé, mas seriam julgadas pelos costumes que não praticavam. Veja se essa mensagem não reutilizável para os nossos dias, né? Muitas igrejas colocam um monte, acoplam um monte de práticas religiosas à salvação. Você só é salvo não porque você creu, mas você é salvo porque você faz isso, 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 faz isso. Então, a prática dessas coisas acoplada a uma mensagem te torna salvo. Veja se a gente não vive isso nos nossos dias. A gente não consegue admitir uma pessoa vindo para o Evangelho e simplesmente porque creu é salva. Ponto final. Agora, a conversão, a mudança de hábito, a mudança de linguagem, a mudança de vestimento, a mudança, isso vai ser uma coisa que Deus vai fazer gradativamente na vida dessa pessoa, né? Nós somos testemunhas de que muita gente veio ao Evangelho e Deus, assim, transforma literalmente, instantaneamente. Tem pessoas que vão gerar muito tempo, vai ter que passar pelo discipulado, vai ter que ser uma pessoa trabalhada e tratada, muito bem acompanhada, para que ela vai abandonando os velhos hábitos e os velhos costumes. A mensagem é eficaz, mas tem gente que vai ter que ser trabalhada de uma maneira diferente, digamos assim. Aí o 3.2 diz exigências aos gentios e aos judeus. Com o fim do concílio de Jerusalém, ficou estabelecido que os gentios deveriam somente se abstessem das comidas contaminadas pelos ídolos, da imoralidade sexual, e nem comessem animais sufocados de sangue. Foi de uma decisão que eles tomaram por alguns parâmetros que iam abraçar não somente os gentios, mas também os judeus iam continuar fazendo essas práticas. Porque eles poderiam dizer assim, não, uma vez que eu estou em Cristo, eu vou abandonar algumas práticas que eu tenho aqui no judaísmo. Não, eles pegaram algumas práticas boas do judaísmo, colocaram elas em uma vala comum e gentios e judeus vão praticar somente essas ações. Tá? O restante, se o judeu pratica, ok, a gente não vai fazê-lo parar com essas práticas de imediato. Mas os gentios, essas práticas aqui, eles têm que abandonar. E eram coisas extremamente óbvias, né? Abster de comidas ofertadas ou contaminadas pelos ídolos. Porque isso aqui, Paulo vai ensinar muito isso aqui nas suas cartas, isso vai ferir a fé dos irmãos. Então, eu me abstenho dessa carne contaminada ou oferecida a ídolos, não por causa da carne e por causa do prejuízo que ela causa organicamente, mas porque se eu como dessa carne, eu posso estar ferindo a fé do meu irmão, que pode se escandalizar em mim, me vendo comendo essa carne contaminada para ídolo. Então eu paro de comer essa carne. Imoralidade sexual não precisa nem comentar, porque isso aí é um parâmetro universal, né? Embora houvessem na época gentios ou pessoas não cristãs ainda, que quando se converteram vieram de religiões que essa prática imoral era costume. Por exemplo, os gregos, era costume os gregos no templo, em adoração a alguns deuses gregos, praticarem relações sexuais dentro do templo, inclusive com prostitutas cultuais. Então agora esse irmão se converteu à fé cristã. Então agora a conduta dele na parte sexual, ela tem que ser preservada. Ele não pode mais agir como agia lá nos templos pagãos da sua cidade, da Grécia ou da onde ele estivesse, tá? É apenas para a gente pavimentar e deixar aqui pelo menos um alinhamento. E a outra coisa que ele menciona é nem comessem animais sufocados de sangue. É uma decisão que eles tomaram para a época. A gente segue a maioria delas até hoje, porque são decisões acertadas e alinham, né, e colocam as pessoas num parâmetro mínimo, digamos assim. É uma fé mínima que a gente precisa, são ações mínimas que a gente precisa e que a fé cristã também exige da gente. Muitos cristãos ainda têm dúvidas sobre o que devem observar da lei, mas o texto de Atos dos Apóstolos é claro sobre o que devemos nos ater. Por exemplo, não menciona o sábado aqui, mas existem outras religiões hoje que ordenam a guarda do sábado. Quando é que isso começou? Aí você vai pesquisar a origem dessa religião ou dessa nova igreja, digamos assim, você vai ver que foi por meio de uma revelação do seu Criador. Então, quem criou essa nova igreja, essa nova
essa nova congregação, digamos assim, essa pessoa teve uma revelação de Deus que ela deveria guardar esse dia, ou esse costume, ou esse hábito, e ela traz como norma. O problema é justamente esse, é quando você traz uma norma, guardar o sábado, traz uma norma, usar um véu, traz uma norma, fazer tal coisa. E aquele costume é juntado com a salvação, é acoplado à salvação em Jesus. Se você creu em Jesus, mas não guardou esse costume, esse mandamento, então você não está salvo. A fé não é suficiente. E todas as doutrinas que se fundamentam em que a mensagem do Evangelho em Cristo não é suficiente para a salvação, foge dessa denominação, foge dessa instituição. Cristo e a sua palavra é suficiente para salvar os homens. Qualquer outra coisa que a gente acople à salvação, foge dela, povo meu. Outras obrigações, como a guarda do sábado, alimentos puros e impuros, e outras prescrições ritualísticas foram anuladas. Aí a questão de alimentos, eu volto a mencionar. Eles pediram para que eles se abstessem de comida que foi literalmente contaminada pelo ídolo. Está muito claro que a comida estava na mesa de um ídolo, foi oferecida a um Deus, estava ali, muito claro. Se abstenha disso, não entre nessa. Agora, uma comida, por exemplo, Paulo trabalhou muito isso nas suas epístolas. Uma comida em que a pessoa comprou ali no mercado. Mas há uma possibilidade dessa comida ter sido sufocada ou ter sido sacrificada a ídolo, ser oferecida a ídolo. Eu não tenho consciência disso. Eu como isso, acabou a conversa. Pronto, eu comi essa comida e acabou a conversa. Mas eu tenho um convidado na minha mesa que vai comer dessa carne e ele está com a fé dúbia, uma fé fraca. Paulo diz, então faz o seguinte, pega essa carne, coloca no congelador e vai comer ovo, meu filho. Faz um ovo frito e vai comer, seja feliz. Deixa a fé do irmão intacta, não mexa com a fé dele. Quando ele for embora, aí você vai lá e assa e faz ali um belo de um churrasco com aquela carne. É apenas precavendo-se e cuidando da fé alheia. Essa é a grande tônica da fé cristã, né? Eu me cuido não só da minha fé, mas o meu cuidado é também com a fé alheia. A salvação não está condicionada às exigências ritualísticas ou mesmo à nossa dieta, mas sim à graça através da fé. Isso está tão claro, tão nítido, mas principalmente para a turma mais jovem, isso tem que ser batido, né? Se você puder fundamentar isso com muito mais argumentos, é bom porque eles ainda estão em formação. Hoje a gente é muito óbvio para nós, só que a gente tem que tomar cuidado com o que é óbvio para mim não é óbvio para outro. Então tem gente que acredita que se ele guardar um ritual, guardar um mandamento, Deus o amará mais do que se ele não guardar. E aí, por exemplo, a gente deve tomar cuidado com o óbvio. Então a gente acredita que somente jovens, por exemplo, podem ter essa fragilidade na sua fé. Mas eu conheço pessoas, irmãs de anos de oração, irmãs que você olhava para elas, uma irmã rocha na presença de Deus, historicamente na Assembleia de Deus, e ela resolveu abrir as portas para uma igreja, não vou mencionar aqui para não dar problema no vídeo, mas que guarda o sábado, você já entende quem é. Então ela recebeu essa denominação em sua casa, eles foram lá e fizeram um curso com ela, um ensinamento, um discipulado com ela. Ao final do discipulado, ela resolveu então deixar as Assembleias de Deus e ir para essa denominação, para essa igreja. E é impressionante quando você encontra ela na rua, ela não fala de outra coisa a não ser dos costumes que ela passou a fazer. Então agora eu faço isso, ó, e vocês estão errados porque não faz. Eu guardo isso, vocês estão errados porque não guardam. Tá vendo? Que a salvação já não é suficiente, você precisa de alguma coisa. Então eu posso encher o peito e falar, sou salvo porque faço isso, sou salvo porque faço isso. E consigo apontar o dedo para você e dizer, você não é salvo porque você não guarda isso, porque você não faz isso. Tá vendo? Como que o perigo desses ensinamentos, isso é terrível. Ainda bem que Deus usou Paulo, usou Barnabé, usou João Marcos, usou o primeiro concílio de Jerusalém para trazer essa base mínima para nós
E a partir dela, tudo que for construído, irmão, se não for baseado nisso que eles falaram, está errado e ponto final, tá? E a gente chega à conclusão dessa palavra dizendo a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi direcionada pelo Espírito Santo como testemunho do evangelho aos gentios, culminando no concílio de Jerusalém. Deus sempre tem seus planos e seus desígnios são perfeitos. Cabe a nós ser obedientes ao chamado dele e também sensíveis à sua voz e atento aos seus sinais. Você que é novo no canal ou ainda não teve a oportunidade, eu deixo aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer parte do nosso grupo do Telegram. Muita gente tem chegado lá no nosso grupo do Telegram. Faça parte dessa família aqui também no grupo do Telegram. Lá você vai encontrar dessa revista, a versão dela em PDF. Você vai encontrar essa lição de número 4 já prontinha em formato Word. E esses slides que eu usei aqui, caso você queira usar, também vai estar lá dentro do grupo do Telegram. E também nós deixamos ali como subsídio um livro fantástico que você que não leu, se tiver a oportunidade de ler, leia A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. É fantástico, é uma leitura obrigatória para que a gente possa entender todas desde a conversão de Paulo até o seu martírio, como que foi essa jornada do apóstolo Paulo. É um livro fantástico, você lê ele rápido porque é apaixonante, é uma leitura engajadora, tá? Eu recomendo que leia A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, está lá no grupo do Telegram também. E não deixe de se inscrever no nosso canal, irmão. Se você acompanha o nosso canal, assiste os vídeos e não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal para você receber aí as notificações sempre que a gente lançar o novo vídeo, tá? Não deixe de curtir, de comentar aí também e de compartilhar nos grupos da sua igreja para que esse canal continue crescendo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir.